Confira o mercado da bola do Internacional para a temporada de 2025, começando pelos jogadores com fim de contrato. Fernando, único dos jogadores com contrato perto do fim considerado titular, o camisa 5 virou peça fundamental do modelo de jogo do técnico Roger Machado, considerado o ponto de equilíbrio do time. Fernando completará 38 anos em julho. Até pela idade, pode ser preservado de alguns jogos quando o calendário apertar, mas deve manter o status na próxima temporada. Agustín Rugel, o uruguaio veio no segundo semestre e virou titular após mercado romper os ligamentos do joelho esquerdo, mas deve ganhar mais concorrentes na posição, uma vez que a diretoria trata a busca por zagueiros como prioridade na janela de transferências. Rugel está emprestado pelo Hertha Berlim, da Alemanha, até 30 de junho, e tem futuro indefinido no segundo semestre. Bruno Henrique, o volante de 35 anos, é uma espécie de 12º jogador do Inter. Não é possível afirmar que é titular, mas também não é reserva. Bruno Henrique foi um dos jogadores que mais atuou em 2024, e entrou em campo em 37 das 38 rodadas do Brasileirão. Foram 62 partidas no total, com 4 gols marcados e 5 assistências. A tendência é que permaneça no Beira-Rio em 2025. Wanderson, o camisa 11, não repetiu o desempenho de temporadas anteriores e perdeu a titularidade para Wesley. Mesmo assim, participou de 43 partidas, com 5 gols marcados. Por estar no último ano de contrato, Wanderson entrou na mira do Vasco e de 3 clubes russos. Mas a ideia é permanecer no Beira-Rio pela 4ª temporada seguida. O atacante deve ter uma conversa com a direção sobre seu futuro e aproveitamento em 2025 nos primeiros dias de janeiro. Nathan, talvez alguns torcedores nem lembrem dele contratado no fim de agosto, o lateral direito atuou por apenas 4 minutos, quando entrou no lugar de Bruno Gomes na vitória por 3-1 sobre o Juventude, pelo Brasileirão. Nathan está emprestado pelo Santos até 30 de junho de 2025 e não deve ter o vínculo estendido. Ioran foi contratado com o respaldo de Eduardo Cudê, com quem trabalhou no Atlético Mineiro, mas não caiu no gosto de Roger Machado. O meia de 31 anos atuou pela última vez em 4 de agosto, quando substituiu Wesley a 5 minutos do fim no empate em 1-1 com o Palmeiras. A direção não fala publicamente sobre o assunto, mas tem intenção de negociar o jogador. Alório, outro jogador que deve sair. Uma das contratações de pompa do Inter, o centroavante argentino não se mostrou um bom custo-benefício. Com um salário considerado alto, não conseguiu deslanchar no Beira-Rio e fez apenas 5 gols em 36 partidas. Clubes como o Nacional, do Uruguai, e o Estudiantes, da Argentina, mostraram interesse em Alório. O Inter deve facilitar uma negociação para se livrar dos gastos. Luca, após um início de ano com algumas chances recebidas e até gol de bicicleta, o centroavante de 21 anos sofreu com problemas físicos e ficou um longo período sem atuar, voltando na última rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza. Especula-se que ele possa ser emprestado pela ganhar minutos em 2025 por causa da concorrência na posição no Beira-Rio. Outros jogadores. 2 jogadores tinham contrato até o fim de 2024 e devem renovar para 2025. O primeiro é Gabriel Mercado, que tem acordo encaminhado para renovar por 1 ano. O argentino operou o joelho esquerdo em outubro e só voltará aos gramados no segundo semestre. O outro é René. Apesar de indicar a saída, o lateral esquerdo mudou de ideia e deve ampliar o vínculo com o clube por pelo menos mais 1 ano. Há ainda o caso de Luca Drummond. O centroavante tinha contrato até janeiro de 2025. Como sofreu uma lesão grave, terá o vínculo estendido. Barnabé. O argentino foi apontado como o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, mas estava vinculado ao Inter apenas por empréstimo. O contrato do jogador com o clube gaúcho encerrou em 31 de dezembro, e por hora ele voltou a ser jogador do Celtic, da Escócia. O clube escocês quer 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, por Barnabé, valor que não tinha como ser desembolsado pelos gaúchos. Mas a compra dos direitos do jogador se tornou possível nos últimos dias de 2024, quando o Internacional negociou o meia Gabriel Carvalho com o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. O jogador, que tem 17 anos, só pode se transferir para o futebol árabe no segundo semestre. O argentino já manifestou interesse em permanecer no Inter, e entre o jogador e o clube gaúcho já está tudo acertado. O Internacional, porém, ainda precisa fechar o negócio com o Celtic para ter Barnabé na apresentação para a pré-temporada, em 6 de janeiro. Vitão, por outro lado, o zagueiro Vitão ainda pode deixar o Beira-Rio. O defensor interessa ao futebol europeu em agosto. Ele ficou na iminência de se transferir para o Betis, da Espanha. O Napoli também já demonstrou interesse no zagueiro. Alório, por sua vez, que chegou ainda nesta temporada a Porto Alegre,
também pode estar de saída. Com contrato até o fim de 2025 com o Inter, o atacante argentino pode ir embora, de acordo com veículos da Argentina. Arábia Saudita e Estados Unidos são os seus prováveis destinos. Podem chegar. Leandro Damião, um centroavante, quer voltar ao Inter para encerrar a carreira. Marquinhos, o atacante, que estava no Fluminense, é opção ao ataque. Nathan Silva, o defensor do Pumas, do México, recebeu uma consulta. William Rocha, o Inter prepara oferta pelo zagueiro do CSKA, da Rússia. Luizão, o zagueiro do West Ham, recebeu uma consulta. James, o zagueiro do Vila Nova, é avaliado pela direção.